sua vida. Aqui nós temos um Senhor que está nos conduzindo a um caminho de paz, descanso. Mas quando a palavra diz o Senhor, algumas pessoas, estão sendo guiadas pelo seu Senhor. Mas esse Senhor não é Cristo. Que Senhor? Alguns têm um Senhor, outros têm outros. Mas o meu Senhor é Cristo. Cristo é o meu bom pastor, é o pastor e bispo da minha alma. Diga amém. É Cristo. Mas a gente vai ver que de fato, Cristo, como bom pastor, que nos faz repousar e desfrutar dessa posição de descanso. Não existe nada mais almejado, buscado, cobiçado do que paz. Alguns até suspiram e dizem assim: eu quero ter dinheiro, eu não quero ter muito dinheiro não, eu só quero ter o suficiente. Quantos querem ter o suficiente aqui? Ninguém levanta a mão. Por quê? Suficiente para quê? O suficiente para ter paz, suficiente para ficar no descanso, para não ter cobranças, para não passar por tribulações, para não passar por necessidades. E eu também desejo isso. Mas sabe onde está o engano? Engano está em achar que ter o suficiente em dinheiro no banco é capaz de te proporcionar essa paz, de te proporcionar segurança. Você tem dinheiro, compra um carro blindado, mas uma hora você vai ter que sair desse carro blindado. Se tem dinheiro, você coloca uma casa toda fortificada, mas uma hora você vai ter que sair do seu castelo. Então veja, esse mundo não pode te proporcionar paz. Mas de fato, nós suspiramos por essa paz, por esse descanso, Então veja, muitos estão trabalhando para que possam desfrutar, e encontrar esse descanso. Amém? Mas veja, se você encontrou o descanso que Jesus dá, o que acontece com você? Você pode ter o dinheiro que for, mas você só encontra descanso quando é o descanso de Jesus. Porque quando você está descansado em Cristo, você começa a cantar: em teus braços é o meu descanso, mesmo no meio da tribulação. Em teus braços é o meu descanso, mesmo diante das enfermidades. Em teus braços é o meu descanso, mesmo no dia mau. Em teus braços é o meu descanso. Você sabe, eu falei para os homens: vamos para o terreno. Eu estou precisando respirar descansar. Aí a gente chegou lá, não tinha energia. Aí a gente teve que voltar em Macapá para comprar gelo, para comprar água. Eu falei: Satanás, você não vai fazer a gente recuar. E a gente veio, comprou, voltou, e aí a gente foi caçar para arrumar energia. E eu sei que nessa andança, a gente ficou até umas 2 da manhã, e pendurado no poste, pegando no fio de alta tensão, mas não tinha energia. E aí a gente é doido, mas não é tanto. E aí a gente foi comer. A gente fez tanta força que eu estava com as mãos assim. Eu fiz força com as mãos, o Xande fez força com as pernas, ele estava comendo assim. E aí a gente comeu ali, quase nem comeu. A gente foi para dentro da água. Mas mesmo lá, quando a gente estava de um lado do outro, você sabe que a nossa paz está em Cristo.
E a gente estava lá no meio do mato e a gente orava, era calabachuriando areia lá na Manaus. Só que em nenhum momento a gente ficou abatido, em nenhum momento a gente ficou triste, porque a nossa paz, ela não vem dessa terra, ela vem do alto. Sabe, ela é divina, ela não é terrena. Sabe, em nenhum momento a gente ficou chateado, a gente murmurou. Pelo contrário, aquilo virou diversão, virou aventura. E era o que a gente precisava. A gente precisava viver algo diferente, mas que só Cristo pode proporcionar. E a gente entrou na água, ficou até 3 da manhã na água. A água tão quente, mas tão quente que quando a gente saía fazia frio. Aí, vamos dormir aqui. Mas aí você sabe que tem sempre alguém pensando que tem um jacaré à espreita, uma anaconda. Falou, Deus, se tentar me engolir vai morrer engasgado. E aí a gente foi dormir 4 da manhã, acordamos 8, tomamos o café. Sabe, a gente nunca riu tanto, mano, não tanto igual a gente riu no café da manhã, né? Como falando sobre cobra. E aí, meu Deus, foi muito legal. As músicas assim, eu acho que não tinha sido perfeito se não tivesse sido desse jeito. E a volta, sabe, o culto, os irmãos não sabem, mas às vezes a gente está respirando aqui, no oxigênio. Chega 5, vai em casa, toma banho, volta 6, e aí no final os irmãos falam assim: uau, que culto poderoso! E a gente está falando: glória a Deus, Jesus, ai, tua graça me basta. E é assim, maravilhoso, porque o nosso descanso, ele não depende do quanto você tem na conta, ele não depende, sabe, de você ir com a praia, ele depende de você estar em Cristo Jesus. Você sabe? Então veja, é aí que o nosso coração começa a desfrutar da verdadeira paz. Mas você sabe que Satanás é um macaco de imitação de Deus. Tudo que Deus faz, Satanás quer imitá-lo. E assim como nosso Deus é o Deus de paz, Satanás ele vem trazendo uma falsa paz, né? Então veja, através dos seus encantamentos ele tenta, nos atingir. Então veja, por mais que existe uma paz mais preciosa que o ouro de Ofir, a outra paz que é pior do que inútil, ela é destrutível. A paz do diabo, ela não é só inútil, ela é destrutível, e ela está destruindo a vida de muitas pessoas. Essa falsa paz, a paz do diabo, está destruindo a vida de muitas pessoas, e vai destruir a vida de muitas pessoas à medida que Cristo se aproxima, porque nós estamos aguardando o tempo da apostasia, e a apostasia será sustentada pela falsa paz do diabo, uma paz que faz você assistir qualquer coisa e ficar em paz, que te faz praticar certas coisas e ficar em paz. E essa falsa paz que vai levar muitos a negarem a Jesus, e que também está levando muitos para o inferno, porque aquelas pessoas lá fora, elas estão em paz. Aquelas pessoas que estão ali naquele barzinho, elas estão em paz, crendo que elas não estão fazendo nada demais. Então, quando uma alma é carregada nas águas da falsa paz, seu caso não tem esperança até que a paz se esgote e a alma fique encalhada no alto desespero, porque essa água de descanso do diabo, ela tem validade. E quando as pessoas entram nessa armadilha, e quando essa água acaba, porque acaba, entra o alto desespero.
Porque esse é um engano que vem para destruir a muitos. E é nisso que eu quero aprofundar hoje. Um engano que aprisiona os ímpios e desvirtua os crentes. Tem aprisionado muitos ímpios e tem desvirtuado muitos crentes. Então hoje eu decidi iniciar essa série sobre a paz do diabo. Amém? Agora, o meu intuito aqui é que o Espírito Santo, sabe, ministre ao seu coração, abra os seus olhos, sabe, para que você não seja mais enganado pela imitação de uma água venenosa. Ao invés de água viva, é uma água venenosa. O diabo, ele não está entregando paz, água viva, ele está entregando uma água envenenada. Ele não tem uma paz para te entregar, para dar a ninguém. O que ele tem é uma paz de engano, é uma mentira, que não consegue se sustentar, porque ele não é Deus. Mas a paz de Cristo, essa excede todo entendimento. Sabe, ela transborda os nossos corações, ela refrigera a nossa alma. É por isso que você chega no culto, sabe, você bebe dessa água e você fica saciado, sabe, você chega aqui atormentado, muitas vezes porque você está vivendo a paz do diabo. Mas quando você chega aqui, não, aqui não é a falsa paz, aqui é a verdadeira paz, aqui é a água viva, e você não vai sair nunca, jamais daqui sem experimentar da fonte que te entrega a verdade. Você pode até chegar morto, mas você nunca vai sair daqui do jeito como que você chegou. Não vai, porque a fonte que jorra aqui nesse lugar, ela não flui do Alisson, ela não flui dos homens, ela flui do trono de Deus, ela não flui do trono de Satanás. Essa fonte, ela não cessa. Então que nós possamos discernir a falsificação e rejeitar de forma indignada. Irmão, você precisa sair daqui indignado hoje, entendendo que o diabo tem te enganado, que muita coisa tem acontecido na sua vida, sabe, tem passado despercebido por conta das astúcias do diabo. Não se condene, mas apenas ouça o Senhor falar com você aqui nessa noite e fala: a partir de hoje eu entendi. E você vai sair daqui com seus olhos abertos, você vai discernir, e você vai se indignar, vai tomar uma atitude de fé, sabe, em fé, você vai começar a destronar Satanás da sua vida, você vai começar a entronizar Jesus, sabe, as coisas vão começar a fluir novamente, porque afinal de contas, tem muitas pessoas que parecem que estão vivendo uma vida cristã estéril, sabe, onde não multiplica, onde não tem fruto. Por quê? Porque não é falta de Deus, querido. Às vezes não é falta de Deus, está faltando alguma coisa. Não, às vezes não é falta. Você sabe que Ezequiel, o profeta, diz que tem um rio, e onde esse rio passa, esse rio ele muda o ambiente. É um rio que por onde ele toca, sabe, vida transborda. É isso que a água viva faz. Então a gente começa a entender que às vezes não é que está faltando Deus na sua vida, não. Em relação ao nosso ministério, eu quero te dizer, não está faltando Deus, não está faltando unção, não está faltando graça, irmão. Então o que é, pastor? Às vezes é excesso de nós mesmos. Não é que Deus está pouco, é que você está muito, é que tem muito de você. Em vez da presença dele multiplicar, da unção dele multiplicar, da revelação dele multiplicar, o que tem se multiplicado, sabe, é você. Por quê? Por causa dessa falsa paz. Porque o diabo tem colocado na tua cabeça,
sabe que você é bom, sabe que você sabe, que você merece. Não, eu não mereço, nós não merecemos, mas Ele nos veio, sabe? Ele se entregou, Ele se nos deu, Ele se deu a si mesmo para aqueles que não mereciam, Ele se entregou para aqueles que eram inimigos. Não existe amor maior, diga glória a Deus, sabe? Então nós precisamos discernir, né, para rejeitá-la. Afinal, o Senhor é o nosso pastor, amém? Então o que você encontra a verdadeira paz aos pés, né, do príncipe da paz. Filipenses 4:6, ele vai falar sobre essa paz. Que tipo de paz é essa? Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. E o que? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é que de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe, o Senhor vem dizendo aqui, sabe, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecida as vossas petições, com orações, súplica, ações de graça. Mas tem gente que não ora e está em paz com isso. Tem gente que não agradece e está em paz com isso. Como pode? E aí, Paulo vem dizer aqui que ele está falando: olha, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que condiz com a sua identidade em Cristo Jesus, isso fazei, porque o Deus da paz, ele termina dizendo, o Deus da paz será convosco. Sabe? E aí a gente vai ver que existe um Deus da paz. E é porque existe o Deus da paz que o diabo vem querer trazer a imitação. Existe a camisa original da Copa, certo? Mas o que você vai mais ver aí é a imitação, né? Isso é um fato, né? Então veja, Paulo vai dizer: de minha parte eu temeria dar paz a qualquer um, sobre qualquer assunto, à custa da verdade de Deus. Então veja, a paz que você vive à custa da verdade de Deus, eu não tenho como dar paz para você, sabe, e te desejar paz à custa do sacrifício. A verdade de Deus é que Ele amou você de tal maneira que entregou Jesus, e agora você está vivendo uma coisa totalmente errada, contrária, e agora eu vou declarar a paz sobre você à custa daquele que morreu. Então peraí, você acha que nós vamos simplesmente ignorar o que Jesus fez e declarar uma paz? Declarar uma paz sem passar pelo filtro, sem passar pela... Cara, ninguém chega ao Deus da paz se não for por meio de Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então veja,
Como desfrutar de uma paz, de um descanso, sem crer no seu amor, sem crer na sua justiça, sem crer na sua graça? Não tem como, né? Porque uma esperança temporária é mal adquirida à custa de uma decepção cruel. O que isso quer dizer, pastor? Vou repetir: uma esperança temporária é mal adquirida à custa de uma decepção cruel. Veja, eu posso aqui falar belas palavras, massagear o seu ego, à custa de uma esperança temporária, porém mal adquirida. Eu posso profetizar boas coisas aqui para você, eu posso pregar maravilhas aqui a seu respeito, mas que vai te custar uma esperança temporária, uma falsa paz. Como que eu vou pregar algo profundo se você não entender aquilo que é básico? Como que eu vou encher o seu coração de esperança sem antes alinhar o seu coração para o Deus da esperança? E eu começo a ministrar palavras que, massageiam e enaltece o seu ego, mas que amanhã te levará a viver o verdadeiro tormento por trás da fé que você tem vivido. Porque se a sua fé não estiver centrada em Cristo, eu quero te dizer, tudo que você vai experimentar de paz e descanso é momentâneo, e muito disso pode ser falso. Agora, veja, eu quero te dar uma ilustração, é de uma mãe. Imagina que uma mãe tem um filho doente, e eles são muito humildes, mas mesmo sendo muito humildes, esse menino, esse jovem rapaz, ele está muito doente, e o seu caso é crítico. Só que essa mãe, ela pega todas as suas economias, ela faz um empréstimo, e para pagar um médico que cuide do seu filho. E então esse médico olha para essa mãe, diante do laudo que ela recebeu, diante do esforço que ela fez, ele olha para ela e diz assim: mãe, pode ficar tranquila, seu filho vai ficar bom, logo ele vai voltar para o seu cargo, para a ativa. E então essa mãe, ela vai embora com o seu filho, com o seu coração cheio de esperança. E um dia depois, esse jovem tem uma piora. E um dia depois, a piora é tão violenta que ele vem à falência. A pergunta é: gerou paz ou gerou tormento? Ou esse médico, ele quis acalentar, mentiu para acalentar essa mãe, sendo ali através de uma compaixão, ou ele não quis trazer a realidade, ocultar a verdade, para ela. Ou ele mentiu, ou ele sofreu. A questão não é o médico, a questão é o que vem depois. A questão é a mãe. Ela sai dali com o coração cheio de esperança, e de repente ela é tomada por um tormento, por uma tribulação, por uma dor gigantesca. E na sua consciência, se o médico, aquilo que o médico disse fosse verdade, por que ela estaria provando de tamanho, falta de paz, um fel amargo na sua alma, tomada pelo desespero profundo, desespero.
Veja, essa é o que uma falsa paz ela pode proporcionar para uma pessoa, né? Então a gente vai ver que às vezes é muito triste, é uma pena despertar, né, uma esperança, uma falsa esperança, uma falsa paz. Porque se aquela mãe ela soubesse que o seu filho iria morrer, estava correndo risco de vida, será que ela provaria de um fel, um processo tão doído, tão amargo quanto ela experimentou? Porque no fim das contas, quando a gente sabe da notícia, a gente sofre o baque, mas a gente começa a lidar com aquela verdade. Agora você receber uma notícia e ter que lidar com uma notícia que não é verdade, aquilo te deixa ainda mais destruído. Então veja, Satanás ele valoriza o coração humano, conquistado com o quê? Um palácio, né? Ele tem prazer, né, em dominar a alma que tomou a força com as suas garras. Então veja, ele valoriza, né, o coração conquistado como um palácio. Ele valoriza muito o coração que ele conquistou pela força. Ele faz de tudo para não perder esse coração. Ele trata essas pessoas, sabe, como fosse o seu palácio, como se fosse aquilo que há de mais precioso. E você precisa entender isso, né? Então, ele tem prazer em dominar, né, a alma que tomou a força, né, pelas suas garras, para que ele possa habitar com segurança. O que ele faz? Ele se cobre com armadura e mantém vigilância e cuidado constante. Então veja, ele é vigilante, ele blinda esses tipos de pessoas, né? Ele protege com unhas e dentes, né? Ele coloca contra todos os sinais de motim, né, contra a sua tirania. Ele praticamente defende aquilo como se fosse uma fortaleza. Alguém que caiu no seu engano, sabe, não é pego desprevenido. Pelo contrário, ele defende esse terreno com unhas e dentes. Amém? Então o salmista, né, e que eu não estou falando de Davi, eu estou falando de Asaf, lá no Salmo 73, pode projetar aí por favor. Então quem escreveu esse salmo aqui foi Asaf. E Asaf, nesse período, olha a indignação dele. Eu quero ler o texto, eu não ia ler, mas eu vou ler, senão vocês não vão entender. Projeta aí. Olha o que Asaf começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Paz. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase tropecei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele está falando dele mesmo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Paz. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Paz. Coloca na NBV. Não partilham eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Ele está falando da visão que ele tinha dos ímpios. Por isso, exibem o seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhe serve como uma roupa que cobre o corpo. Mecanismo de defesa. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Paz. Fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem.
como se fosse água pura da fonte. Como se a paz, volta lá, como se eles desfrutassem da verdadeira paz. Como se eles desfrutassem da verdadeira abundância, da verdadeira riqueza. E Asaf continua dizendo: paz. E ainda perguntam: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Estão escarnecendo, de Deus. Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Vejam qual foi o resultado: sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Se eu tivesse falado com os maus, seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender esse fato: o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estava no templo, ele estava oscilando, e ele começou a olhar para os caras e falar assim: eles prosperam, eles têm paz, eles não têm problema, eles não ficam doentes, eles têm a solução para tudo na vida deles só multiplica. E aí ele começou esses questionamentos. Deus não está julgando ele aqui, e nem você, mas Asaf vem mostrar para nós que tudo isso é mentira. E o próprio Asaf falou que acaba em morte e destruição. Mas olha para cá, ele diz o seguinte: então um dia, quando eu estava no templo, diga, eu estou no templo de Deus, entendi o triste destino preservado para os maus. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína. Eles são destruídos de repente, completamente, por aquilo que mais temem. Quando o Senhor entrar em ação, removerá esta gente da sua presença, como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Não seja guiado pelas emoções. Agir como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. Diga glória a Deus. Sabe, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus não está aqui para imputar culpa sobre mim e sobre você. Ele não está apontando o dedo aqui para a nossa ignorância. Você tem que ver a graça de Deus no meio de tudo isso. Asaf passou pelas mesmas coisas que nós passamos hoje em dia. Ele olhou pela janela. Quem nunca olhou pela janela? Sabe, num momento de deslumbre, distração, de querer o melhor, mas em meio a tudo isso, o Senhor estava ao lado dele. Sabe, nós não estamos desamparados aqui, amém? Você tem que entender o que Deus está fazendo na sua vida aqui nessa noite. Ele está dizendo: você não está sozinho. Você talvez estivesse trilhando um caminho como Asaf, e talvez estivesse indo em direção a um destino de morte e destruição, mas porque hoje você está aqui no templo. E quando Asaf busca, no templo aqui significa que ele buscou a presença. Quando ele se colocou na presença de Deus, veio a revelação. Essas mentiras elas foram caindo.
essas muralhas, sabe, essa fantasia do diabo, que o diabo estava aqui hipnotizando ele, né? E mostrando uma falsa paz, uma falsa prosperidade. Mas quando ele se colocou na presença de Deus, ele se encontrou novamente. E ele entendeu que a verdadeira paz, o verdadeiro descanso, a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, a vida abundante estava no Senhor, vinha dele e não dos homens, não desse mundo. Amém? Então veja, essa é a história do profeta, né? Nem sei se Asaf era um profeta, mas ele escreveu, ele é o salmista. Amém? Então veja, não há realmente nada, né, invejável na condição do ímpio. Quando nós lemos esse texto, tudo que o ímpio está vivendo aí é fachada. Fachada, é isso que Deus está falando para mim e para você aqui, sabe? É fachada, é momentâneo, é uma falsa paz, é uma falsa alegria, é uma falsa prosperidade, é uma falsa riqueza, porque muitos desses que têm muito dinheiro são os que mais são pobres nessa terra, sabe? Então veja, eles clamam paz, 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 onde não há paz, onde não há descanso. Vão para ilhas, vão para lugares quentes, vão para lugares frios, vão para lugares chiques. Paz, paz, eu quero paz. Compram coisas porque querem paz, buscam relacionamentos porque querem paz, mas não a encontram, porque ela não está disponível aqui nessa terra. Então veja, que paz pode haver para aqueles cujas rebeliões são tantas? Então o que acontece? Satanás, ele trabalha para acalmar a consciência dessas pessoas, né? Para que o seu poder seja confirmado sobre o coração dessas pessoas. Ele trabalha para quê? Imprimir na consciência o que? Uma falsa paz, uma falsa sensação de que a pessoa não está fazendo mal a ninguém, sabe? Pode ser o caso de muitos aí, sabe, que estão desfrutando de boa saúde, né? Tem um bom negócio, né? Não tem grandes dívidas, tem até crédito na praça, né? Então tem uma paz terrena, não faço mal para ninguém, não importuno ninguém, né? Mas, sabe, não se importam em estar em paz com Deus. Essas pessoas hoje não se importam em estar em paz com Deus. Muitos estão fazendo pactos, sabe, tudo isso que estão falando da Copa não é mentira, sabe, toda essa encenação, toda essa abertura, todo esse simbolismo, tudo isso tem significado, irmãos. O que nós não ensinamos aqui é esse misticismo, porque o problema não é o que entra, é o que sai. Se você está vendo tudo isso e isso daí começar a sair de você, aí é problema. Mas se eu coloco numa copa e eu quero ver ali, o foco é ali, é o lazer, é o entretenimento, é um hobby. Se isso não me domina e não adormece a minha consciência, me trazendo uma falsa paz de que não tem nada demais nisso. Mas é isso que o diabo está fazendo, está adormecendo a consciência das pessoas, sabe, e elas estão cada vez mais em paz, sabe, mais em paz para fazer alianças com o diabo, cada vez mais em paz para entrar em seitas que prometem riqueza. É isso que está acontecendo, sabe? Eu não sei se você está entendendo, mas o meu objetivo aqui hoje é perturbar essa falsa paz, é perturbar, é sacudir. Não fique em paz,
Não fique em paz com o pecado. Não fique em paz com coisas erradas, com coisas ilícitas. Não fique em paz. Não fique em paz com aquilo que está destruindo, que está te tirando da presença de Deus. Então o Senhor está vindo aqui hoje para perturbar essa falsa paz, porque o que vai trazer de fato acalento, segurança, sabe, é a verdade de Cristo hoje, que vem para te libertar de tudo isso. Amém? Então quanto mais cedo isso for quebrado, melhor para a sua alma. Diga amém. Então essa paz é muitas vezes meramente externa. Os homens assumem um ar de paz quando não a sentem em seus corações. Muitas vezes você encontrará homens irreligiosos que lhe dizem que são perfeitamente felizes. E então é perguntado, se eles se sentem tão bem, que necessidade eles têm de um novo nascimento? O que eles podem querer com Cristo Jesus? Eles estão indo tão bem sem a bênção de Deus, que não se importam em buscá-la. Mas presta atenção, tudo isso é mentira. Por quê? Porque por trás dessa fala existem muitas falsas risadas. Sabe, suas risadas altas, suas brincadeiras são intermináveis, suas preocupações passam sobre eles. Eles parecem não ter ansiedade pela falha do passado, as tentações do presente ou as recompensas do futuro. E no entanto essa paz, ela é toda externa. Sabe que paz é essa que estão vivendo? É como se fosse um iceberg, mas que a sua camada, a sua crosta de gelo fosse muito fininha. É como você olhar para um lago congelado. Essa é a vida deles. É como você olhar para um lago congelado e ver assim: nossa, é seguro. Mas quando você pisa, começa facilmente a se trincar. Quando vem essa fala, a cabeça é um gelo, essa camada de gelo, ela é muito fininha, é muito fácil de quebrar. Você conhece alguém que vive essas altas risadas, essa paz profunda, mas que basta ficar sem dinheiro que a vida dela vira um tormento? Não suporta uma mosca sequer em sua superfície, até suas camas. Presta bem, se nós seguirmos até as suas camas, veremos o medo, iremos ouvir o barulho da tempestade, e iremos descobrir que eles são vítimas de um pavor terrível. Alguns exibem uma paz de puro estoicismo. Sabe o que é estoicismo? É uma paz que eles buscam no equilíbrio. É uma teoria, uma filosofia de autocontrole. Respira, respira. Vamos fazer, como é que chama aquele negócio? E aí vai. E aí eles ficam buscando autocontrole, algo, temperança. Temperança é fruto do Espírito. Paz é fruto do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade é fruto do Espírito. Porque se o Espírito não te segurar, você vai lá e mata mesmo. Você enfoca. Vai falar que se não é, rapaz. É comigo assim. Essa carne, ela não se converte. Um minuto você está em paz, no outro você já. Um minuto você está feliz, no outro você já está com sangue nos olhos.
Essa é uma falsa paz que eles vivem. Eles vivem um tormento profundo. Essas pessoas que se colocam, sabe, cheias de autocontrole, sabe, numa posição e numa postura, sabe, refinada. Você tem que entender como é que elas vivem, porque basta passar por um lugar sombrio. Querido, se você entrar em certos lugares e você sentir a presença estranha, sabe como essas pessoas lidam com isso? Elas começam a assobiar. Aí começam a cantar: Nossa Senhora, me dê a mão. Fingindo não estar com medo, fingindo não estar desesperado, fingindo não estar, sabe, desmoronando por dentro. É assim. Você só não consegue ver, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. E Deus está mostrando como que funciona na vida dessas pessoas. Elas vestem aquela máscara de alegria quando não estão alegres, sabe, e naquele momento elas são muito felizes e aí dão gargalhadas, mas com Cristo esses são muitas vezes os escravos da miséria, que figuram como filhos da alegria. Quando falam de prazer, é da boca para fora, pois não há pulso artesiano de alegria brotando das profundezas da sua alma. Eles se mantêm como o espelho do prazer, enquanto seu coração está partido com uma dor indescritível. Em todos os que não vieram a Cristo e encontraram a paz por meio do seu precioso sangue, é uma falsa paz. Toda pessoa que não está em Cristo, e aí você vai entender algo aqui. Todo mundo crê em Deus, mas o que faz diferença não é crer em um Deus, não é crer também que Cristo é o Filho de Deus. Sabe, tem muito crente que tem vacilado porque está crendo que Cristo em mim, esperança da glória. Diga amém. Sabe, de uma glória que está te aguardando de fato, mas isso não é um todo. Cristo está na vida de muitos, mas às vezes, sabe, o Espírito Santo está sendo entristecido, está sendo calado, está sendo abafado, está sendo esquecido. Uma coisa é Cristo em mim e eu em Cristo. E muito daquilo que nós não vemos é porque nós não escolhemos estar em Cristo. Porque a história conta que muitos homens de Deus, apaixonados pela presença, muitos apaixonados por Cristo, acabaram escolhendo outra direção, outro caminho. Porque Cristo saiu deles? Não, porque eles decaíram da graça, decaíram de Cristo. Sabe, Isaías 57, 21, a palavra vai dizer que não há paz, diz o meu Deus, para o ímpio. Não existe paz para o ímpio, existe paz para o justo. Diga amém. Quantos justos nós temos aqui? E é por isso que nós temos que evangelizar. Não há paz nesse mundo para o ímpio. Por mais que eles busquem, por mais que eles estudem, por mais que eles trabalhem, por mais que eles conquistem, não há paz, só há sofrimento. Então não olhe para essas pessoas como se elas tivessem conquistado algo na vida delas, porque se você tem Cristo, meu querido, você é a pessoa mais rica, você é a pessoa mais próspera, você é a pessoa mais amada, você é a pessoa mais favorecida, sabe? E eu vou te falar, os fatos não podem contra a verdade de Deus, não podem, sabe? Então
O grande Deus é a alta parte contratante com quem a paz deve ser feita. E se Deus repudiar essas pessoas, já era, não tem quem possa oferecer essa paz a elas. E aqui está dizendo que não há paz para esses tipos de pessoas. Se um homem tem que esquecer a Deus para ter paz, esse fato revela um segredo fatal. Tem muita gente que não quer, eles não conseguem ouvir a respeito de Deus, porque é o seguinte: a paz deles está em ignorar a existência do inferno, ignorar que existe um Deus. E se a paz deles, depende de esquecer esse Deus, é muito frágil, porque no momento que eles se lembram, a vida deles vira um tormento. E aí você começa a entender porque tem muita gente que não gosta de crente. Tem muita gente lutando contra isso. Por quê? Porque quando eles ouvem falar de Deus, eles entram em crise, eles perdem a paz. Que paz? A falsa paz do diabo. Porque enquanto eles estão aqui, o diabo está sustentando essa falsa paz, sustentando na consciência deles de que o que eles estão fazendo, não vai dar em nada, nada sério, nada grave. Então muitos, ao ouvir falar do Evangelho a respeito de Cristo, se sentem ameaçados, porque Cristo abala a falsa paz do diabo e faz a muitos temerem o juízo de Deus. Em outras palavras, as pessoas não gostam de ouvir a verdade de Cristo, porque põe abaixo os seus falsos argumentos. E tem muitos crentes vivendo assim hoje, escolhendo as partes da Bíblia que os convém, para não se sentirem o quê? Condenados em relação ao que está errado. E aí fica cada vez mais difícil fazer discipulado, fica cada vez mais difícil ensinar o povo, fica cada vez mais difícil dirigir o rebanho, porque todas as vezes que você tentar defender e sustentar a sua teologia, a sua vontade, Cristo com o seu Evangelho irá te confrontar. E aí tem gente que senta aí e diz assim: eu concordo com isso, mas isso daqui não. Eu já ouvi dizer: eu gosto dos crentes, essas coisas e tal, mas a parte do dízimo não. Por quê? Porque me tira a paz. Tocou no meu bolso, tirou minha paz. Que Deus te liberte hoje, irmão, da avareza, da falsa paz que o diabo estava colocando no seu coração, porque isso tem roubado a prosperidade da sua vida. Tal paz é falsa paz, e que o homem verdadeiro se consolará com aquilo que é falso. Como se consolar com aquilo que é falso? Não tem como eu sustentar uma falsa paz. Não, eu estou em paz, Você acorda de manhã e fala assim: o dia será maravilhoso, a minha família é bonita e próspera. Porque esse é o ensino hoje. Aí você acorda, você tem que falar. Fala, declara, o dia será maravilhoso, o dia será belo, tudo irá me favorecer. E aí são 7 passos, do sucesso. Querido, eu sinto muito, mas é Cristo ou nada. Charles Spurgeon diz o seguinte: prefiro ser ferido em 1000 conflitos espirituais do que ser acalmado na destruição eterna por uma falsa paz. Que minhas esperanças sejam mortas pela espada da verdade de Deus, em vez de nutridas com o pão da mentira. Sabe quem é Charles Spurgeon? O príncipe dos pregadores. Que Deus nos perdoe de ficar profetizando essa falsa paz na nossa vida. Não é verdade, irmão? A gente erra às vezes e a gente fala assim: eu estou em paz. A gente: estou em paz. Você não está em paz.
Eu sei que eu faço certas coisas, e Deus está lá, eu estou fazendo, mas não é porque Deus está concordando, não, e eu não estou em paz com aquilo, não estou. Sabe, eu estou indignado com a CSA, porque tem 2 talão de água que é cobrança descaradamente errada. A nossa conta de água aqui é R$50. Aí chegou uma conta de 370, a outra de 280. Num dia eles instalaram o relógio, no outro eles vieram e cortaram. E mandaram a conta. E eu não estou em paz, mas todas as vezes que a gente religava a água, o Espírito Santo falando assim, vai logo atrás resolver. Eu não estava em paz com isso. Eu fazia, mas não estava em paz. E aí eu paguei as contas essa semana. Aí foi quando eles fizeram o pior corte. Só que aí Deus, Ele dá uma sabedoria para a gente. Eu falei assim, eu já sei como resolver. E a gente estava nessa brincadeira. E eu sei como resolver. Por mais que eles tentem, então, só que a gente dá um jeito. Nós desfrutamos de uma sabedoria que vai além. E aí eu já veio aqui. Só que eu falei assim, eu não estou em paz com isso. E eu não vou viver essa falsa paz. Você vai ser envergonhado, Diogo. As contas estão em dia, só essas 2 que eu vou lá. Eu vou lá e eu vou entrar com... Eu não vou entrar com processo, mas eu vou entrar lá com um pedido para rever isso daí. Vamos começar por baixo, humilde. Mas está tudo, sabe? Quantas coisas a gente não tem tentado empurrar, sabe, sustentar, quando na verdade é uma falsa paz. Você não está em paz. As pessoas chegam comigo, pedem oração, pastor, eu estou passando tribulação, estou passando por isso. Eu falei, eu sei, meu querido, eu quero te ajudar. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos. Isso aqui é um momento para você, pastor. Eu falei, é verdade, é muito sincero. Aí eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei assim, não, filho, não, deixa eu te falar. Você não está em paz, não é com o que você não está fazendo. Você não está em paz é com a consequência do que você está fazendo. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo, a casca é muito fininha, o seu teto é de vidro. Você pratica injustiça e sabe, você taca a pedra vem de volta. Você pratica e o tormento vem. O diabo, ele anestesia a sua consciência, você faz. Mas quando aquela falsa paz acaba, irmão, às vezes é 1 hora de alegria, às vezes é 4 horas, às vezes naquela festa 4 horas, às vezes usando aquela droga alguns minutos, às vezes naquele se prostituindo em alguns minutos. Mas quando vem o tormento, sabe, o vazio aumenta, a sede aumenta, o calor aumenta, e o Senhor quer te libertar disso nessa noite. Diga amém. Nós devemos orar como salmista. Sonda-me, Senhor, ó Deus. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Sabe, o que o salmista está falando assim? Senhor, cuida de mim, para que eu não caia nas minhas próprias mentiras. Irmão, a mentira que eu mais tenho medo é a mentira que eu conto para mim mesmo. Porque se eu caio na mentira que eu tento sustentar para mim mesmo, eu vou cair em todas as outras. Aí às vezes você quer culpar todo mundo. Não, às vezes não é. A responsabilidade não é de todo mundo, é sua. Sabe, um dia caiu essa ficha na minha vida. E eu falei, Deus, me mostra, sonda-me e remove, me guarda, me liberta, me livra disso, me livra de mim mesmo, me livra de enganar a mim mesmo.
porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas que no fim são caminhos de mal. E eu não quero, Senhor, me mostra o que de fato é o que o Senhor tem para mim. Você crê nisso? Não quero que você fique de pé.